no capítulo anterior, após a Capirosca Sucumbo gritar para todos fugirem, inúmeros Capirosco começam a ir embora, deixando Moyun assustado. Então ela pergunta por que os Capirosco tinham medo de Limoyu. Um pouco mais distante, a Sucumbo Capirosca comenta que felizmente eles deram muita sorte por terem corrido rápido e fugido daquele garoto, senão eles teriam morrido. Moyun explica que além desses 3 lugares, seu avô disse que de acordo com as lendas existe uma pequena oportunidade de encontrar um boss poderoso, mas até onde ele sabe ninguém até hoje foi capaz de enfrentar aquele boss mundial, pois ele era extremamente poderoso. Moyun, ao ver Limoyu lutando, fica assustada se perguntando que batalha era essa, pois Limoyu estava aprisionando nos magos por tempo suficiente para que eles não façam nada. Então Limoyu ativa sua explosão de cadáver, dizendo que já estava na hora de acabar com isso. Moyun, sem entender, pergunta quem é aquela rapariga, e Limoyu explica que ela é a rainha Capirosca e que ela havia se infiltrado em Xinxia durante a competição profissional, mas ela foi expulsa por Deus Bai. E ao ouvir isso, Moyun fica assustado se perguntando se ela ouviu direito que aquela Kenga era a rainha Capirosca do abismo. Após Limoyu ser atingido novamente por aquela criatura, sua armadura de ossos se quebra, mas ele ativa novamente, se perguntando se será realmente um Capirosco territorial, onde é que estava o seu corpo. Mas o Capirosca ataca novamente, lançando vários golpes que são bloqueados pela armadura de esqueleto de Limoyu. Então ele diz que esse cara será realmente um problema para ele. Limoyu invoca o General Morto-Vivo junto com vários esqueletos e fala que irá testar essa resistência dessa barreira novamente. Então o General Morto-Vivo ativa sua habilidade de fortalecimento da Legião e em seguida vários guerreiros esqueletos saltam em cima daquela barreira, mas surgem várias estacas na tentativa de protegê-la. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Os esqueletos começam a cortar aqueles tentáculos, porém aquela gosma cai no peito deles, queimando eles como se fosse um ácido. Mas o guardião não ativa sua habilidade de cura da Legião, restaurando completamente a vida dos guerreiros esqueletos. Então Limoyu comenta que parece que cortar aquelas coisas não causa dano algum ao demônio da lua carmesim. Então a Capirosca comenta que ela havia analisado as habilidades de Limoyu enquanto ele lutava contra os Capirosco dela, e que a própria majestade do rei demônio havia escolhido esse Capirosco para poder enfrentá-lo. Então ela manda Limoyu apreciar seu oponente devagar, pois ele será eliminado mais cedo ou mais tarde. Moyun, preocupada, pergunta a Limoyu o que eles irão fazer agora, mas Limoyu diz para ela não entrar em pânico, pois com certeza essa coisa deve ter alguma fraqueza, e basta eles descobrir onde é que estava ela. Moyun rapidamente monta no unicórnio e diz que ela vai cuidar dos Capirosco que estão sobrevoando eles, e os Capirosco perguntam a Lei da Alice por que eles não vão logo dar uma surra naquele garoto, pois os atributos dele eram muito baixos. Então Lei da Alice olha para eles e diz que se eles tiverem a fim de morrer eles podem ir, e que se não fosse a restrição de desafios eternos, sua majestade teria enviado um Capirosco da lua carmesim de nível mais alto, em vez desse que estava lutando. Então ela diz para os Capirosco irem eliminar aquela humana primeiro, e os Capirosco obedecem e partem para cima de Moyun. E Lei da Alice comenta que ela vai eliminar essa garota primeiro, pois ela odeia mulheres bonitas, e que dessa vez ela fez várias preparações para esse garoto. Então ela diz que Limoyu vai morrer mais cedo ou mais tarde. Ela disse que estava curiosa para ver até quando esse garoto vai resistir. Então, momentos depois, o Capirosco Carmesim começa a eliminar os magos esqueletos. E Limoyu rapidamente ativa sua maldição da lentidão naquelas estacas que estavam surgindo da terra. E em seguida ele ativa sua habilidade de presidir esqueleto, fazendo aqueles tentáculos ficarem cheios de lanças de ossos de Limoyu. Porém, aquela coisa simplesmente se torna um líquido novamente, queimando os guerreiros esqueletos ao atingi-los. E Limoyu comenta que isso era ruim, pois a estaca dele não estava causando dano ao Capirosco Carmesim da lua. Então ele pensa que precisa encontrar um meio de fazer o corpo principal daquela coisa aparecer. Em seguida Limoyu tem uma ideia e comenta que isso deve funcionar. Então ele começa a conjurar a magia chamada Veneno de Anel Estelar. E Limoyu pensa que apesar de não ter tido tempo de subir essa habilidade de nível, ela já é o suficiente para descobrir onde está o corpo principal desse Capirosco. Moyun, ao ver Limoyu liberando uma fumaça venenosa, ela fica impressionada, comentando que Limoyu deve ter tido alguma ideia de como descobrir onde aquele Capirosco estava. Então os Capirosco ficam se perguntando o que Limoyu estava fazendo. Após a fumaça venenosa se espalhar por todo o local, um dos Capirosco reage de forma diferente, deixando o Limoyu animado, e ele começa a conjurar sua habilidade de maldição da lentidão, dizendo que finalmente ele o encontrou. De repente aquela coisa é aprisionada pelas correntes, e Limoyu ativa sua chama da alma, falando para aquele Capirosco desistir, pois ele não irá escapar novamente.
Após o Capirosco Carmesim ser atingido pela habilidade de Limoyu, todo o local começa a tremer e Limoyu comenta que pelo visto aquele realmente era o corpo principal do Capirosco. Então ele rapidamente olha para Moyu e pede para ela atrair os Capirosco para perto dele com a habilidade dela, e Moyu comenta que estava tudo bem. Então ela ativa sua habilidade de banimento de voo, impossibilitando os Capirosco de voar, fazendo-os cair. Lady Alice, sem entender o que estava acontecendo, se pergunta o que estava havendo com ela, pois ela não estava conseguindo mais voar. E quando ela percebe que foi atingida por uma habilidade, ela comenta que esse banimento de voo era uma habilidade de magos superiores, então ela se pergunta como essa garota poderia usá-la. Em seguida, todos os Capirosco começam a cair no chão, ficando assustado ao ver que os guerreiros esqueletos estavam se aproximando, os deixando desesperado comentando que eles não estavam conseguindo voar. Lady Alice ativa sua habilidade de runa superior de teletransporte aleatório, fazendo ela desaparecer do local. Mas os Capirosco são atingidos pelas magias de Limoyu e finalizados pelos guerreiros esqueletos, que os cortam como se fosse um papel, deixando uma pilha de cadáveres espalhado pelo local. E após os Capirosco serem eliminados, Moyun fica impressionada, pois ela havia subido de patente e ela comenta que recebeu 100 mil pontos de mérito militar e que para alcançar a patente de segundo tenente ela teve que trabalhar duro por 2 anos e num piscar de olhos ela havia se tornado coronel. Isso levou em cerca de 5 segundos. Ela pensa que os poderes de Limoyu são realmente ridículos. Então Limoyu olha para o Capirosco Carmesim dizendo que agora era a vez dele, e em seguida os guerreiros esqueletos começam a jogar os cadáveres dos Capirosco nele, aterrando no Capirosco Carmesim. Então Limoyu ativa sua explosão de cadáver fazendo o cadáver explodir, jogando um pedaço do Capirosco Carmesim para todos os lados. Limoyu é protegido por sua armadura de esqueleto, porém mais Capirosco são arremessados e em seguida eles são explodidos, causando ainda mais explosão no Capirosco. Após todo o local começa a tremer, Limoyu comenta que se esse for o grito de dor do Capirosco, ele estava adorando. Então ele joga mais Capirosco no demônio Carmesim, causando uma explosão ainda maior, deixando Moyun impressionada, comentando que Limoyu continua o mesmo de sempre, pois com o único golpe ele fez tudo virar pó, igual naquela batalha que ela viu Limoyu lutando em Xixia. Após a grande explosão, Limoyu fica apenas observando o Capirosco Carmesim ser eliminado, então é informado que Limoyu derrotou o Capirosco da Lua Vermelha de nível 52, ganhando 2.600 pontos de experiência e mais 10.000 pontos de mérito militar. Limoyu pensa que esse Capirosco Carmesim não era tão forte assim, desde que ele consiga encontrar seu corpo principal e eliminá-lo será muito fácil. Limoyu comenta que se não tivesse conseguido a habilidade de veneno, provavelmente ele não teria eliminado esse Capirosco, pois o rei Capirosco certamente descobriu muitas informações sobre ele, por isso ele conseguiu atacá-lo de forma tão precisa. Então Limoyu se pergunta quem foi que vazou as informações sobre ele, e ele pensa que deve ter sido alguém da seita Capirosco que estava escondido entre eles. Após Moyun descer, ela fala que finalmente agora eles estão seguros, porém algo chama a atenção deles, e eles avistam um grupo de profissionais quebrando aquela barreira e o líder deles gritando para os outros dizendo que eles devem proteger todos os humanos. Mas ao passarem pela barreira eles avistam vários cadáveres dos Capirosco, ficando sem entender o que estava acontecendo. Então os figurantes perguntam se o que eles estão vendo realmente é verdade, pois diante deles havia inúmeros corpos dos Capirosco, fazendo se perguntar se isso era algum tipo de alucinação. De repente um guerreiro esqueleto começa a cutucar o corpo do profissional dragão, fazendo algo sair do corpo dele indo para Limoyu. Então Moyun comenta que Limoyu também era muito habilidoso em coletar spoilers dos monstros que ela havia eliminado, e que ela nem imaginava onde foi que ela aprendeu isso. E ao ver a luz na cabeça de Limoyu desaparecer, ela pensa que já se passaram 10 dias, e parece que a runa primordial já se fundiu completamente a ele. Então ela pergunta se Limoyu vai procurar a terra escolhida pelos deuses, e Limoyu fala que sim, e bastante animada Moyun diz que vai ajudá-lo, pois com as habilidades dele ela diz que Limoyu com certeza vai passar pelo calabouço escolhido pelos deuses sem dificuldade. Em outro local, uma forte luz atinge um castelo, fazendo alguém perguntar quem estava atacando os dragões, e aquela criatura pergunta quem estava eliminando tantos guerreiros esqueletos dele assim ultimamente. Então ele chama o seu mago de elite ordenando para ir verificar o que estava acontecendo no Desafios Eternos. Então aquele mago responde que vai agora mesmo, chamando a criatura de Grande Rei, e em seguida inúmeros dragões saem do castelo liderados por aquele mago. E ao voltar o mago conta ao grande rei o que havia acontecido nas provações eternas, deixando-o extremamente furioso a ponto de quebrar sua traça de vinho. Então ele transmite uma ordem para todos os dragões da camada superior das provações eternas, fazendo o castelo todo tremer, e ele diz que todos devem se unir para encontrar Limoyu e eliminá-lo, pois sangue se paga com sangue e que eles vão eliminar todos os humanos até encontrá-lo. Já entre os Capirosco, após Lady Alice ativar sua joia que dá acesso à rainha Capirosco, Alice diz que eles haviam falhado em eliminar aquele moleque. Então a rainha diz que não havia problema,
e que Alice não deve se preocupar, pois nem mesmo ela havia imaginado que o Capirosco da Lua Carmesim não poderia eliminá-lo. Então a rainha ordena para Lady Alice ir para o local mais profundo da região central e que ela deve comunicar sua ordem para aquelas pessoas. Então em seguida Lady Alice sai voando e pensa que a rainha ordenou que ela deixasse os outros eliminar Limoyu, pois como a runa primordial já se fundiu a ele, o mais importante agora era apenas eliminá-lo e não importava quem seja. Voltando para Limoyu, ele fica olhando para sua mão. Limoyu, ao ver a marca nela, comenta que isso era o mapa da runa primordial e que ela já havia se integrado completamente a ele. Então Limoyu comenta que pode sentir a localização do espaço primordial. Em seguida é informado que ele recebeu uma habilidade chamada Melhoria de Tropa, que tem duração de 30 segundos e aumenta em 200% os atributos do invocador e de suas invocações, e que isso significa que a força, agilidade, resistência e outras habilidades são mais do que dobradas. Além disso, ela aumenta em 500% o dano causado por todos os ataques, ou seja, o poder de ataque é multiplicado por 6 vezes. No entanto, após usar a habilidade, o jogador precisa esperar uma hora para poder utilizá-la novamente. Moyun fica impressionada e pergunta a Limoyu onde estava o espaço primordial, mas Limoyu diz que estava na camada inferior, fazendo Moyun se perguntar por que ela estava na camada inferior. Então ela comenta que parece que eles não podem ir para lá agora, e que a localização de onde o espaço primordial aparece diferente de cada vez, e sempre que ela migra espalha 9 runas primordial aleatoriamente, e cada runa possui um tipo de habilidade única. Moyun comenta que ouviu dizer que após a runa primordial se fundir ao profissional, ela concede uma habilidade poderosa. Então ela pergunta a Limoyu qual foi a habilidade que ele recebeu, e Limoyu responde que é uma habilidade que pode aumentar os atributos dele das invocações por 30 segundos, e Moyun pensa que a habilidade concedida pela runa se adapta automaticamente ao profissional de quem a despertou, mas Limoyu pensa que isso era estranho, pois a runa lhe parece muito familiar. Então de repente ele sente como se estivesse no espaço, passando a se perguntar se aquilo era uma galáxia. Então ele comenta que parece que ele já tinha visto isso antes. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.